Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos meditar num assunto muito importante. Por isso, eu chamo a sua atenção para alguns textos da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, chega mais perto e vamos estudar hoje sobre a chuva serôdia, sobre o poder do Espírito Santo. O primeiro texto é Joel 2, verso 23, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Que texto tremendo! E logo na sequência, eu já vou ler Joel 2, verso 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Esses dois textos de Joel já nos abrem bastante a mente para o tema de hoje. Por isso, minha irmã e meu irmão, para um pouquinho tudo que você está fazendo, concentre-se aqui para a gente conversar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a chuva serôdia. Esta é uma linguagem bíblica e uma linguagem que foi extraída da experiência lá na Palestina. As expressões chuvas temporã e serôdia eram nomes usados lá na Palestina para as chuvas que caíam no primeiro semestre e no segundo semestre. Estas chuvas eram chamadas por estes nomes. A chuva temporã caía mais ou menos entre setembro e outubro. Era uma chuva para regar a terra e preparar a semente para que ela pudesse germinar e brotar. Depois vinha a chuva serôdia, entre março e abril, que era para maturar o grão e preparar para a colheita. Estas expressões, então, foram extraídas dessa experiência lá na Palestina. A Bíblia Sagrada, então, usa esses termos para falar para nós sobre uma chuva especial, uma chuva de bênçãos, uma chuva de poder, a chuva do Espírito Santo. E essa profecia de Joel 2, verso 23 e verso 28, é uma profecia que se cumpriu já em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos buscando o poder do Espírito Santo, se consagrando. Eles então receberam ali o derramamento da chuva temporã, a chuva temporã, a primeira chuva. Ali Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes, como está em Atos 2, de 1 a 4. Eles aprenderam a falar em outros idiomas, em outras línguas, e saíram pregando o evangelho poderosamente. No sermão de Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas foram levadas ao batismo. Milagres extraordinários, curas físicas e conversões extraordinárias aconteceram no início da igreja primitiva. A chuva temporã, portanto, foi derramada para dar início ao cristianismo, à pregação cristã na face da terra. E de lá para cá, o Espírito Santo tem sido derramado no nosso coração em forma de chuva temporã. O Espírito Santo trabalha em nós, em nosso coração, em nossa mente. Todas as vezes que a gente estuda a Bíblia, todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente louva a Deus, todas as vezes que você confessa o pecado para Deus, pede perdão e abandona, todas as vezes que você busca a Deus com um coração sincero, o Espírito Santo, em forma de chuva temporã, está trabalhando na sua vida, no seu coração, e está sendo derramado em sua vida e no seu coração. Esta é a chuva temporã. Porém, a promessa bíblica é de uma chuva maior, mais torrencial, de uma abundante chuva, chamada de chuva serôdia, que vai ser para concluir a pregação do evangelho na face da terra. Lembre-se que a temporã foi para dar início à pregação cristã no início da igreja primitiva. E a chuva serôdia vai ser para o término da pregação e da colheita final, para que Jesus possa voltar. Então, eu vou pegar aqui a Bíblia Sagrada e nós vamos ler alguns versos mais. Eu vou abrir a Bíblia agora em Zacarias. Zacarias, capítulo de número 10, versículo de número 1. Veja só o que está escrito nesse texto. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que fez as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então, o texto de Zacarias está dizendo assim: peça a Deus a chuva serôdia. Clame a Deus por essa chuva.
Suplique a ele a chuva serôdia, e ele vai derramar sobre você chuvas de bênçãos do poder do Espírito Santo. Quando você vai, por exemplo, para Lucas 24:49, Jesus diz assim: permanecei na cidade em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto, Lucas 24:49, é uma referência também à promessa de Joel 2:28. Fica na cidade, permaneça em oração, permaneça em consagração, até receber o poder do Espírito Santo. Esse texto se aplicava aos discípulos, mas também se aplica a cada um de nós nos dias de hoje. Quando você vai para Atos 1, verso 8, o texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto também se cumpriu nos discípulos, mas também se cumprirá em nossa vida nos últimos dias. Quando você vai para Lucas 4, 18 e 19, Jesus Cristo, quando estava na sinagoga de Nazaré, ele abre a Bíblia no livro de Isaías e ele lê o texto que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, para trazer libertação, para trazer visão para as pessoas, para trazer salvação para as pessoas e para pregar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, quando esteve na terra, ele declarou que o Espírito Santo estava sobre ele e que ele tinha sido ungido para cumprir a missão de evangelizar e de salvar toda a humanidade. Assim você pode perceber que o Espírito Santo está na terra, está trabalhando em nosso coração, mas que há uma promessa de um poder extraordinário, de uma chuva torrencial do Espírito Santo nos últimos dias. E esta chuva vai ser para usar os servos e servas de Deus para pregar o Evangelho como nunca e concluir a obra na face da terra. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre os pregadores para saberem pregar, terem poder para pregar, e sobre as pessoas que vão ouvir, para que elas possam então ouvir, entender e receber a oportunidade de salvação e aí então tomarem as suas próprias decisões. Eu pego a Bíblia aqui mais uma vez para abri-la em Apocalipse 18, verso 1, para lhe mostrar exatamente o final da pregação com a chuva serôdia, conforme está prometido na Bíblia. Apocalipse 18, verso 1 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder ou grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui está a última mensagem ao mundo, o último convite ao mundo, a última oportunidade ao mundo. Quando a chuva serôdia for derramada, o povo de Deus vai pregar o Evangelho de uma forma tão extraordinária, de casa em casa, nos auditórios, nas igrejas, nos salões, nas redes sociais, nos demais canais da internet. Haverá uma comoção no mundo inteiro de pregação da graça, da salvação, da obediência, dos mandamentos, da volta de Cristo, da salvação. Isso nós chamamos de autoclamor. Será a última mensagem de advertência para a humanidade. Prepare-se, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Busquemos o poder do Espírito Santo. E o desafio para você e para mim é, cada dia, cada oração, suplique a Deus que derrame sobre você a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra em nós e também através de nós, para levar salvação a mais pessoas. Amém? Que tremendo, né? Enquanto eu falo aqui com você, o Espírito Santo está trabalhando com você e comigo também. Ouça só o que eu escrevi aqui. Nesta ocasião, nos últimos dias, na chuva serôdia, milhares se converterão em um dia, em um sermão. Milhares de pessoas se entregarão a Jesus e serão batizadas. Milagres extraordinários acontecerão e a conclusão da pregação do Evangelho ocorrerá em toda a face da terra. A porta da graça se fechará em seguida, porque a última mensagem vai ser dada, vai se cumprir Mateus 24:14, o Evangelho será pregado no mundo inteiro, aí então fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário, terminou a obra na terra, quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais. E então, em seguida, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas e logo depois, Cristo Jesus virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém. Louvado seja Deus. Essa é a nossa bendita esperança. Por isso hoje, prepare-se, entregue sua vida para Deus, consagre-se a Deus, abra o seu coração, clame o poder do Espírito Santo,
vamos buscar a chuva serôdia do Espírito Santo para que esta obra seja concluída o mais rápido possível. Amém? Vamos orar. Grande Deus, obrigado por essa mensagem. Abençoe essa pessoa que ora comigo e derrama sobre nós agora o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, e usa-nos para sermos instrumentos nas tuas mãos para levar salvação a mais pessoas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pega esse vídeo e manda para alguém e vamos levar o Evangelho a mais pessoas. Fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo com a graça de Deus.